A sua mente é o seu remédio. Ela comanda todas as células do seu corpo. É a maior geradora de saúde. Os remédios, quando necessários, tome-os acreditando na eficácia. São frutos da inteligência do homem. Imagine-os produzindo a cura. Cuide, no entanto, para não exagerar nos remédios. Você é muito importante para se intoxicar. Saiba até onde pode ir. Mantenha sua mente ativa e sadia, consequentemente uma saúde equilibrada. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba, a única emissora autorizada a funcionar em termos televisivos pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal para Indaiatuba e região. E estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa programação pode ser acessada digitando TV Sol 48 no seu celular, no seu tablet, no seu computador e verá a qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, a nossa programação de jornalismo, de entrevistas, de esportes, do que acontece de interessante em Indaiatuba. Damos muito mais divulgação naquilo que é bacana, naquilo que é legal, naquilo que é positivo, do que notícias raivosas ou notícias tristes. Esse é o papel da nossa televisão, em prestigiar as entidades e as boas coisas que Indaiatuba oferece. Além do mais, nos apresentamos no canal 8 da operadora Claro. É o canal a cabo, evidentemente que é um canal cabo. Canal 8, que é o canal comunitário da cidade. E, nesta oportunidade, nós trazemos uma profissional da área de nutrição. Uma profissional que se ocupa muito de colocar na nossa máquina ou induzir a gente a colocar na nossa máquina, que nós somos, o nosso corpo é uma espécie de uma máquina, o combustível adequado. É isso mesmo, doutora Amanda Cavalcante. Seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz, ainda mais falar sobre um tema tão especial que é o Outubro Rosa, né? Perfeito. Então, fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Que legal. E a sua mente é o seu principal remédio? Sim. É isso? Com certeza. Daqui a pouco ela vai explicar melhor isso daí, né? Vamos. E como é que deve funcionar o nosso dia a dia para que ele funcione direito. É como um automóvel, né? Precisa funcionar direito. Mas, doutora Amanda, vamos lá. Você é nutricionista já há uns bons 15 anos, né? 15 anos. Uns bons 15 anos. Sim. E você, no primeiro momento, é natural de onde? Eu sou de São Paulo, natural capital. De São Paulo, natural da capital. Sim. E veio se aportar aqui em Indaiatuba por quê? Vim. Eu brinco que eu sou uma refugiada da pandemia, né? Sim. Então, diante da pandemia, o terceiro filho, então sou mãe de 3. Com a chegada do terceiro filho, no período da pandemia, eu decidi mudar de cidade, né? Eu decidi desacelerar e pausar minha carreira por um tempo. A pandemia fez uma espécie de diáspora, fez um espalhamento das pessoas, principalmente de grandes centros, para centros menores e locais mais aconchegantes, que as pessoas ficam mais isoladas. Mas por que Indaiatuba? Eu tenho uma história, né? Meu marido cresceu aqui, a família dele é daqui, então desde o início, desde o namoro, eu vinha para Indaiatuba. Como é que você foi pescar? Como é que é o nome dele? O Paulo. O nome dele é Paulo. O Paulo. Como é que você foi pescar o Paulo? Você é em São Paulo, o Paulo em Indaiatuba? Não, o Paulo ele era de São Paulo também, mas os primos, né? A família era daqui, então a gente sempre vinha para cá e eu me encantei com a cidade. E também pela estrutura, né? Com 3 crianças, eu precisava de uma cidade com estrutura. Uma cidade mais tranquila para cuidar da galera. Da sua tropa de choque. Isso. Da galera. E você, qual é a sua formação? Nós já falamos, você é nutricionista, você é pós-graduada, inclusive. Sim. Como é que é seu histórico escolar? Você estudou onde? Eu estudei na faculdade FMU, né, na Faculdade Metropolitanas Unidas em São Paulo. Eu brinco que eu nasci dentro de um hospital, né? Então, eu entrei lá como recepcionista, me encantei com a área da saúde. Mesmo antes da faculdade? Mesmo antes da faculdade. Entrei lá como recepcionista. Eu digo que eu nasci no hospital, me formei, casei, tive os meus 3 filhos. Foram 15 anos, né, de hospital. Então, lá dentro eu conhecia a nutricionista, me encantei, até então eu queria... Você foi trabalhar no hospital por acaso? Por acaso. Você tinha... Quantos anos você foi trabalhar no hospital? Mocinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Tinha acabado de fazer 18.
18. Você tinha terminado, vamos dizer, o segundo grau? Sim, aí eu... Já tinha algum curso técnico ou não? Não. Eu entrei para ser secretária da diretoria. Secretária da diretoria, nutricionista e tal. Aí me nutricionista, encantei. atendente, recepcionista e tal, etc. Aí me encantei com a área da saúde, né? Ah, é? Assistencial, Porque cuidado você não ao tem paciente. ninguém na família que já está na área da saúde. Não. Não teve em quem se espelhar. Não. Por conta das contingências da vida. Isso, eu me inspirei em uma profissional mesmo, que eu conheci no hospital, me encantei com a área. E aí eu decidi fazer nutrição. Nutricionista. E nutricionista? De nutrição? Eu fiz primeira amizade com ela, depois me encantei com a profissão, né? Que legal! E aí você cursou, evidentemente, em uma escola respeitável, que é a FMU, a Faculdades Metropolitanas Unidas, e depois teve a oportunidade de fazer um pós-graduação. Isso, aí eu fiz a minha primeira pós-graduação, foi na área de gestão hospitalar. Gestão hospitalar, né? É uma coisa muito importante. É muito importante, então eu trabalhava muito com custos, né, com planejamento, então para mim foi muito bom. Aí logo depois, assim que eu voltei do segundo parto, recebi a proposta para assumir a gestão clínica. Então, foi uma experiência, por isso que eu fui para a segunda pós. É o Hospital do Rim, que é um órgão suplementar do Hospital São Paulo. É um hospital de referência em transplante mundial, né, do rim. O Hospital do Rim Dr. Medina, que é o médico responsável. Onde? É o Hospital São Paulo. Hospital São Paulo. Sim, Hospital São Paulo. sim. Então, lá é um hospital SUS e convênio, né? Mas 80% é um hospital SUS, então eu tive essa experiência. É SUS. O Hospital São Paulo fica ali na Avenida Paulista? Não, fica na Borges Lagoa, na Vila Clementino. Na Vila Clementino. Isso. Tá. E aí, depois que eu recebi essa proposta para assumir a clínica, foi um desafio. Aí eu fui para a segunda pós-graduação para me aperfeiçoar naquela área, né? Na questão da gestão hospitalar. Isso. Aí a segunda pós-graduação foi no tratamento de doenças crônicas, né? Então, como a nutrição pode contribuir no tratamento das doenças crônicas. Não só doenças crônicas, mas para reabilitar pessoas pós-operatório. Pós-operatório também. Também. É um serviço meticuloso. Bem personalizado, tem que individualizar. Sim. Uma coisa meio artesanal, não é isso, Amanda? Por isso que eu brinco na minha consulta, eu não consigo atender em 30 minutos, eu preciso de pelo menos 2 horas, né? Para tentar rastrear o foco daquela doença do paciente. Então, por isso que tem que ser bem personalizado. Porque você atende aqui na cidade, você tem o seu consultório aqui na cidade, sim, né? Você atende aqui na cidade. E a primeira consulta, normalmente, é a mais demorada, é isso? É a mais demorada, porque eu tenho que fazer uma anamnese, né? Eu tenho que fazer um histórico. E a minha área agora de atualização, a minha atual especialização é em saúde intestinal. Né? Saúde intestinal. Então, é muito importante entender que muitas doenças estão, sim, relacionadas ao intestino inflamado. Ao funcionamento do intestino, e como é que quando é que precisa colonoscopia. Isso. Né? Quantas evacuações, é a nutricionista que gosta, né, do cocô do paciente, então pergunta tudo, é muito legal. É muito legal. Você vibra com o que faz? Sim, muito. Gosta muito do que faz? Que legal. Vamos falar então já de onde que você atende. Você atende onde? Hoje eu atendo no espaço da Sueli Podadeira, né, que é uma fisioterapeuta. Da fisioterapeuta? A Sueli Podadeira. Sueli Podadeira, que fica na Rua Candelária? Na Candelária 312. 302, na Vila Candelária, um pouco abaixo da Igreja Matriz. Bem pertinho ali no centro. Muito legal. E você está na equipe da Sueli. Isso. E num primeiro, a pessoa que soube de você e tal, você faz uma avaliação prévia, a pessoa paga uma primeira consulta para ter uma avaliação, é isso? Sim, não. Primeiro passo, normalmente eles entram em contato comigo através do WhatsApp, né? Sim. Ou do meu Instagram. Então, eu faço um rastreio, entendo qual que é a necessidade daquele paciente. Por exemplo, se é um paciente que busca performance esportiva, embora seja a minha paixão o esporte, eu não atendo esse paciente, eu encaminho para um colega. Para quem entende do assunto, para quem está atualizado, né? Mas eu foco em tratamento da doença mesmo. Então, eu já peço os exames, então eu avalio todos os exames do paciente. Aí eu agendo com ele a consulta, na consulta presencial. Então, eu faço uma avaliação física desse paciente. Mas você faz uma avaliação, vamos dizer, num primeiro momento, por telefone, pelo Zap? Primeiro momento, só para eu entender qual que é, né? Se aquele paciente é um paciente que deve ser cuidado por você. A ideia é, o que te faz buscar uma nutricionista? Essa é a primeira pergunta que eu faço para ele. E aí, depois disso, eu faço já o atendimento presencial. Tá. Então, minha consulta, foi o que eu falei, demora mais ou menos 2 horas. 2 horas uma consulta? É interessante. Agora, vamos aproveitar já para falar o seu Instagram. Qual é o seu Instagram?
doutora? Meu Instagram é Nutri_Amanda Cavalcante. Nutri_Amanda Cavalcante. Isso, final. Vou pedir para a Júlia já colocar na legenda da sua entrevista para depois se divulgar esse nosso vídeo que nós vamos enviar a você. E o seu WhatsApp que você tem? Isso, é o prefixo 11. 11. O 9. 9945. 9945. 16. 88. Isso. 88. Então está aí dados os recados de onde a doutora Amanda pode atender, como é que é o método que ela atende. Ela faz uma avaliação até por telefone, pelo Zap, para saber se você é um possível cliente, o paciente dela, você está procurando a profissional certo. Se não for bem a área dela, ela vai indicar quem possa atendê-lo. Enfim, uma coisa bem formatada. Sim. Não é? E você trabalha muito com a questão da prevenção, especialmente do câncer de mama, que é o câncer que mais atinge as mulheres do nosso tempo, não é isso? Sim, sim. Na prevenção e no tratamento. Na prevenção e no tratamento. Então, feita a apresentação da doutora Amanda, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar a falar agora, na sequência, do que são essas prevenções, do que são esses tratamentos, qual é a radiografia que ela tem do status dessa doença que silenciosamente atinge as mulheres do mundo inteiro, não é? E ela vai explicar tudo direitinho aqui no Papo Sol, para as pessoas terem uma ideia. Até já com a doutora Amanda Cavalcante, nutricionista. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPLB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Delicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Delicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro.
No início do programa, eu falei que a sua mente é o seu remédio, que ela comanda todas as células do seu corpo e é uma geradora de saúde. É evidente que não é só a mente, a alimentação, etc., que a doutora é especializada e nós vamos conversar com ela. E ela tem trabalhado muito na questão da prevenção do câncer de mama. E em cima desse mês de outubro, que é o mês da conscientização do problema, porque as pessoas não estão muito ligadas nesse problema e é preciso que se liguem um pouco mais. Foram muito menos no passado e agora estamos avançando nisso. E aí tem um programa que é o chamado Outubro Rosa, né, Amanda? O que é o seu Outubro Rosa? Essa campanha, né, comemorada não só no Brasil, mas no exterior também. Onde começou isso? Eu não sei essa informação, não sei aonde começou, mas assim, no Brasil, ela tem um fator muito importante, né? Então, é uma campanha que a ideia é conscientizar, compartilhar informações, facilitar o acesso das mulheres aos exames. Então, por exemplo, é um mês que tem as carretas, né? Que tem os laboratórios facilitam os exames, o SUS aí acaba abrindo mais agenda para os exames. Então, é um mês de conscientização, tá? Então, essa é a finalidade principal da campanha. E mesmo assim, todos os anos, né, o INCA, que faz esse acompanhamento, eles fecham dizendo que não teve tanto acesso. Então, muitas mulheres ainda, talvez por falta de informação ou por uma insegurança, com medo de um diagnóstico, acabam não realizando esses exames, tá? Então, é por isso que a campanha ela vem para reforçar. Em cima do assunto são os exames de mamografia, né? Sim. Tem mulheres para o Brasil inteiro que às vezes não têm acesso a esses exames, né? Mas na nossa região, vamos dizer, tem todo acesso. Tem. Quer dizer, a pessoa às vezes não faz, né? Porque não está muito antenada com isso. Talvez por medo e talvez por não entender a importância, né? E depois pode acontecer, daqui a pouco ter uma suspeita de alguma coisa maligna, né? Sim. O câncer descoberto no início tem 98% de chance de cura. Certo. Tá? É uma coisa então, bem reversível, vamos dizer, desde que no início, né? Então, tanto a ultrassom, quando o médico orientar, fazer a mamografia, né? Então, a mamografia preventiva. Então, é muito importante estar com os exames todos em dia. Aqui em Indaiatuba nós temos vários órgãos, enfim, que ajudam nisso, no atendimento hospitalar, no atendimento dessa questão. Temos, inclusive, a clínica MF do Marcos Fernandes de Oliveira Freitas, que é da MF Diagnóstico, que tem até uns caminhões, se faz um mamomóvel itinerante, um mamomóvel, um exame de mama móvel, quer dizer, o caminhão vai circula nos bairros, né? Onde precisar nos bairros, né? Sim. E você diz, ultimamente esses exames têm aumentado, o pessoal tem procurado mais, as senhoras têm procurado mais, né? Sim. Perfeito. Agora, você diz, esse câncer de mama, ele tem ele tem uma incidência, inclusive com tendência de ir a óbito, num número espantoso no mundo inteiro, não é isso? Sim. Que dados você tem disso? Então, por exemplo, hoje o Ministério da Saúde já tem uma previsão para 2030 de 25 milhões de novos casos. 25 milhões de novos casos? Até 2030. Então, assim, eu já imagino que o nosso sistema público de saúde não consiga, né, suportar esse aumento. Porque hoje nem todos têm acesso a um tratamento rápido, né, que seria o ideal. Então, por isso que eu trabalho muito nessa questão preventiva, para que você não tenha que chegar a esse ponto. Essa questão preventiva está muito ligado, evidentemente, à questão da alimentação, não é isso? Sim, é um fator importante. E esses cânceres, especialmente o de mama, ele tem aumentado, e segundo a previsão do Ministério, é mais ainda? Sim. Em função de que produtos, ou que alimentos que são os algozes das mulheres? Vamos por partes, né? Até como eu falo para os meus pacientes, existem dois fatores importantes. Os fatores modificáveis
e os não modificáveis. Então, quais são os fatores modificáveis? O estilo de vida. Por exemplo, eu posso modificar minha alimentação, que hoje é ruim, eu posso sim ter uma alimentação boa. Eu não fazia nenhum tipo de atividade física, eu posso modificar isso, eu posso iniciar uma atividade física. Agora, existem fatores que realmente não são modificáveis. Por exemplo, a hereditariedade. Graças a Deus, hoje em dia, a hereditariedade aí conta mais ou menos 10%, porque antigamente as pessoas plantavam, né, há muitos anos atrás, colhiam, então tinha todo o movimento. Então, para a pessoa se alimentar, ela tinha que plantar e colher aquele alimento dela. Então, antigamente contava mais a hereditariedade, porque o estilo de vida era mais saudável. Mas hoje em dia não, hoje em dia o fator 90% são fatores de estilo de vida. Tá? Então, é muito importante trabalhar os fatores modificáveis. E você me fez até uma lista aqui de fatores de risco, né? Sim. Você já citou um deles, que é a predisposição genética. Em segundo lugar está a obesidade. A obesidade é uma coisa que... Porque todo mundo fala assim, mas eu gosto tanto de comer. Claro que todo mundo gosta de comer. Coisa gostosa, todo mundo gosta. Doce, bacana, todo mundo gosta, né? Sim. Mas tem o excesso tem que tomar cuidado, tem que ter né? moderação, tem que ter todo um equilíbrio, né, doutora? Sim, e não esquecer que a obesidade é uma doença crônica, né? É uma doença crônica. Sim. O pessoal acha que às vezes a obesidade é... estética, né? É estética, é uma condição só estética. Não, é uma doença crônica. Muitas doenças estão relacionadas à obesidade, como, por exemplo, o câncer, né? Então, muitos tipos de câncer estão associados aí à obesidade. Uma pessoa deve limitar o seu peso até que limite? Isso é individual, né? Sim. Cada um tem ali a sua individualidade. Sim. Não existe um padrão. Mas mais ou menos um balizamento. O pessoal fala assim, a sua altura mais 10 quilos, ou a sua altura mais 5, né? Por exemplo, você pesa 70, você tem 1,70 m. Tem um máximo de tantos quilos. Você pode pesar até 80 quilos. Tem isso, não? É mais ou menos, né? Eu sou muito da individualidade, Sim. né? Eu confesso que depende muito da patologia do paciente. Então, eu tenho paciente que eu posso, sim, deixar uma gordurinha, como eu digo, extra, ali, um pezinho a mais para ele. Mas alguns pacientes não, eu preciso ter um controle mais efetivo sobre ele. E tem o problema dos hábitos alimentares e não tão alimentares, como o tabagismo e o álcool, né, doutora? Tabagismo e o álcool são também fatores importantíssimos aí, contribuem para muitas doenças, tá? Então, precisa controlar. E aqueles que não têm, na sua profissão, atividade física, né? Diferente do cara que é atleta, joga no time de futebol, tudo bem. Mas o cara não tem atividade física e está completamente inativo e trabalha sentado numa cadeira, no ar-condicionado, tudo tranquilo e tal, precisa se mexer, não é? Precisa. Alguns anos atrás, o Ministério da Saúde recomendava 3 vezes por semana, no mínimo uns 20 minutos. Com o aumento da obesidade e das doenças crônicas, então hoje o Ministério da Saúde já orienta, no mínimo 5 vezes por semana, 40 minutos. 5 vezes de 40 minutos? 40 minutos. Esse é o recomendado hoje em dia, diante do número da obesidade. Claro, para quem não faz nada, começar com 2 vezes na semana, 3 vezes, já está ótimo. Sim. Mas pensar que o quanto tempo mais, pode fazer melhor. pelo menos 5 dias na semana, e uns 30, 40 minutos é o ideal. 40 minutos, sim. 40 minutos é o ideal. E a prevenção, doutora? Prevenção. Vamos falar um pouquinho da prevenção que você lista bem aqui. E eu queria até abrir um pouco esse espaço, antes de falar da prevenção, sobre o meu testemunho de vida mesmo, né? Eu tive uma suspeita de um câncer de mama na chegada da minha primeira filha. Olha. Então, me pegou de surpresa. Eu já era nutricionista, mas eu não praticava tanto, sabe? Tá vendo? Te ensina e não pratica. Está entregando aqui a rapadura. Estou entregando aqui. Mas até Quer o dizer, dia... Você teve uma suspeita maligna? Tive uma suspeita maligna. Ah, é? Sim. E aí me pegou de surpresa. Aí você ficou mais convicta Aí eu defendi mais a nutrição. Da sua oportunidade de atuar nesse mercado. Sim, por isso que eu me aprofundei aí, né, na literatura, em tentar entender o que acontece com o nosso corpo. Então, foi muito importante entender que esse tumor é uma multiplicação celular, né? Então, o que estava fazendo essa multiplicação celular? O que eu estava contribuindo para isso? Eu comecei a listar os meus fatores e, realmente, eu estava sedentária, tinha uma alimentação ruim, tinha filhos, então sempre dava aquela desculpa, não tenho tempo, eu trabalho muito. Comia muito sanduíche. Isso. Muito McDonald's. Era essa a minha realidade. Acompanhava os pacientes no hospital, mas mesmo assim aquilo não me impactava, né?
E aí, depois dessa suspeita, eu decidi realmente mudar, Porque a gente né? fala assim, aquela papinha do hospital é lá no hospital, aqui em casa não. Mas lá no Hospital do Rim é gostosa. É. E aí, quando eu cheguei nessa pesquisa aqui, né, que eu até trouxe aqui para não esquecer os dados, 60% dos casos de doenças crônicas, incluindo câncer, poderiam ser evitadas com mudanças cotidianas, pequenas mudanças. Então, como já é muito claro que inatividade física, então o sedentarismo, eu me enquadrava nesse grupo, né? Então, iniciei atividade física. Eu tinha uma alimentação totalmente desequilibrada, então é importante equilibrar. E eu me achava saudável pelo fato de não beber e não fumar. Ótimo, mas já é um bom começo. Não é um começo já qualquer, era um bom começo. é uma coisa boa. Mas a alimentação, que no meu caso era um fator muito importante, eu não tinha dado tanta atenção. E aí eu cheguei nesse estudo aqui, por exemplo, que eles fizeram no Reino Unido. Eles pegaram um grupo de quase 30 mulheres jovens com câncer, entenderam o que estava acontecendo com elas. E a grande maioria ali não praticava atividade física, tinha uma alimentação tóxica, faziam reposição hormonal à base de hormônio sintético. Então, aquilo mexeu muito comigo e a partir daquele momento eu decidi me aprofundar na nutrição de verdade, né? E aí que entra aí no câncer de mama e a nutrição, Doutora, a importância dela. Carnes vermelhas, Processar. sempre menos. Menos. Alimentos processados, embutidos, Isso. para baixo. Isso. Frutas e legumes Pra para cima. cima. Os grãos. Essa é a Hortaliça. fórmula, já está preparada. Esse é o papo. Esse é o papo. Esse é o papo para Já entendeu, é ir isso dosando aos poucos e evitando essas coisas, né? Sim. Perfeito. Açúcar é outro veneno? É um veneno, né? O ser humano tem essa dependência do açúcar. Açúcar é um veneno. E o sal também? O sal em excesso também. O sal em excesso também. É. Tudo tem que ser equilibrado. É como mais ou menos na política, né? Você é muito ultradireita, ultra-esquerda, se você for mais do centro, mais equilibrado, as coisas funcionam melhor, não funcionam? Tanto o sal quanto o açúcar são alimentos processados, são refinados, né? Então, tem uma adição muito grande de alimentos, de composições químicas. Então, Agora, por isso coisas que boas. Sardinha, peixe... São fontes de ômegas, né? Então, os peixes, as carnes brancas... Azeite extra virgem? Azeite extra virgem, o abacate, o coco, são Abacate fontes é de coisa gorduras boas, né? Fala uma coisa, o coco, a água de coco é boa e o coco é bom também? Sim, é bom. De preferência o in natura, né? E o in natura, porque isso. os mercados têm agora uns potinhos que vêm com coco em Isso. pedacinhos já. É interessante isso? É muito bom. O coco ele tem um índice glicêmico baixo. Mas, claro, Ele tem um índice glicêmico baixo. Tem. Mas ele não tem muita gordura? Não, depende da quantidade. É por isso que eu falo, ele não pode substituir o consumo da água. Sim. Né? Água é água sempre. Mas aí depois Agora, disso... é melhor o coco ou só a água de coco? Os dois são Os bons, dois. Os vai. dois são bons? Sim, momentos diferentes, né? Sim. Você pode comer um coco no lanche da tarde, um pedacinho de Pedacinho coco, de coco pode é tomar um interessante. suco. É muito bom os dois. Carne vermelha, bem para baixo, tal. Eu costumo recomendar pelo menos 3 vezes por semana. Doutora, agora fala um pouco aqui de fatores de estilo de vida. Importantíssimo. Importantíssimo. Vamos lá. Então, Escorra iniciamos. um pouquinho. Primeiro. Vamos lá. Iniciamos sobre a importância, né? Prevenção do câncer, atividade física e alimentação. Só isso é o suficiente? Sim, é muito bom, né? Mas eu posso contribuir para essa prevenção, que são os fatores do estilo de vida. Eu falo muito sobre a espiritualidade, então a gente tem que praticar a nossa fé, né? Isso é muito importante diante de qualquer doença. Cada um dentro da sua fé. É sempre interessante. Sim, sempre é interessante. O emocional, então, esse manejo emocional, né? Entender se tem alguma... normalmente, durante as consultas, eu já percebo que um paciente tem compulsão alimentar, ele tem uma ansiedade, tem alguma raiz. Eu gosto da nutrição funcional por isso, porque a gente consegue entender a raiz do paciente, o que está causando aquele sobrepeso, né? Muitas doenças estão relacionadas a um emocional, né? Algum sentimento que não foi trabalhado. Outro fator importante é o sono, né? Nós conversamos a higiene do sono, então dormir é importante. Doutora, dá uma dica para nós, para os nossos telespectadores, como dá para a gente fazer assim um exercício mental ou físico para o sono ser melhor? Como é, Um dos primeiros passos... Quais dicas são? Isso é ótimo.
Importantíssimo. Um dos primeiros passos que eu falo muito para os pacientes é reduzir no final da tarde, por volta das 18 horas, desconectar um pouco, né, das informações, das redes sociais, desacelerar um pouco. Refeições mais leves, então evite refeições pesadas depois das 18 horas. Não digo jejum, mas uma refeição mais leve. Se necessário, em alguns casos, sim, é necessária a suplementação. Alguns tipos de chás também são importantes, tá? Para que você consiga entrar nesse sono profundo, que para o processo de emagrecimento, uma noite de sono é importantíssima. E aquele controle de fazer um jejum mais prolongado, das 18 até as 10 horas do outro dia? Gosto. É interessante isso? Acho uma estratégia, não é uma dieta, né? É uma estratégia, alimentar e gosto muito de usar. Não são para todos. Sim. Então, assim, por exemplo, se é um esportista, eu tenho que adaptar um pouco a necessidade. O jejum intermitente é uma estratégia legal. O mais importante é o que você faz no pré-jejum e no pós. Como é que nós chamamos um jejum prolongado? É o jejum intermitente. O tal do jejum intermitente. Isso. Por que fala intermitente, hein? Porque você tem um período prolongado. Então, de 14, 18, tem uma linha aí de 24 horas e aí você finaliza esse jejum e tem a janela de imunidade. Então, 8 horas de alimentação. Então, você deu uma pausa e você tem 2 horas. Nada, contando só água. Isso. Água, suco, chá, dependendo do jejum, né? Tem uns que são 16 metabólicos. 16 horas de água e 8 de alimentação cada 2, 3 horas. Saudável é o mais importante. E aí o que acontece? As pessoas acabam fazendo o jejum intermitente para que essas 8 horas eles possam comer alimentos em excesso, né? Eu posso consumir açúcar, o que eu quiser. A ideia do jejum intermitente não é essa. Não é essa, quer dizer, você não pode ir para bagunça depois, O jejum, ele faz renovação celular, né? Então, você gera novas células. Então, aí depois disso, a alimentação é importante. Perfeitamente. Você diz, também no item aqui, o manejo do estresse. Como é que você consegue manejar esse estresse no dia a dia? Eu falo muito para os pacientes. Os boletos que estão chegando todo dia, a conta que não fecha, como é que é isso aí? Eu falo muito para os pacientes, eles já sabem, existem fardos que você não tem como falar, eu não vou carregar, eu não vou pagar essa conta, eu preciso pagar essa conta para sobreviver. Agora, existem fardos que você tem a opção de falar, esse eu não vou carregar. Né? Então, será que a minha rotina está muito intensa porque eu estou dizendo sim para todo mundo? Vou ficar livre de algumas coisas. Será que eu tenho que dizer não para algumas coisas para não me sobrecarregar? Então, tenta filtrar isso, tenta analisar o que está te causando esse estresse, é importante. E você fecha essa listagem aí falando um pouco de relacionamento e convívio, né? Sim, é importantíssimo. É importante você ter alguém para conversar, né? Você procurar uma ajuda. Então, hoje a medicina está aí, tem os psiquiatras, né? Os psicólogos, grupo de amigos. Então, é muito importante que você tenha ter uma convivência social, participar de alguma entidade, não só de igreja, mas alguma entidade beneficente, assistencial? Sim, é importantíssimo. Você conhece pessoas, você conhece histórias, você ouve curas, né? Então, isso é muito importante para a pessoa que está passando por esse processo, né? Você fala relacionamento e convívio. E às vezes ficar livre do convívio também pode ser importante. Dependendo ajuda, né? de quem convive você tem um parceiro que só dá problema, às vezes é melhor ficar livre, não é? Uma parceira. Infelizmente, sim. Tem um pouco de tudo, né? Sim. E nós estamos encerrando aí o mês de outubro. E qual é a mensagem final que você deixa para as damas que naturalmente poderão ver o nosso programa ou ver depois o link da sua gravação? Sim. Qual é a mensagem que você deixa nesse Outubro Rosa para que a gente para que as senhoras não só agasalhem essas orientações, sigam essas recomendações, mas espalhem essa notícia, conversa com as vizinhas, com a pessoa que não tem muita informação, não lê muito, enfim. Qual é o recado final que você deixa? Deixa para nós. O mais importante, que eu falo muito para as mulheres, você precisa priorizar a sua vida. Para que você consiga cuidar das pessoas, para que você consiga dar conta de tudo, você precisa estar bem com você. Então, os exames de rotina são importantes. A alimentação tem um fator importantíssimo. Não digo uma dieta cara. Então, hoje, por exemplo, a dieta mediterrânea, que é a base de frutas, legumes e verduras, é o mais recomendado pensando numa prevenção de doenças. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem acesso a esses alimentos muito fácil. Então, e que não são caros. Né? Não são caros, né? E de preferência,
de produtores próximos, que você tem aí uma quantidade menor de agrotóxicos, né? Então você tem um custo, você acaba comprando aí com preço melhor também. Isso facilita muito, mas o mais importante é buscar ajuda. Então as redes sociais estão aí, né? Os estudos, eu acredito muito na medicina, né? Nos estudos, então esses dados mostram isso, que se você iniciar o tratamento antes, aliás, se você iniciar essa prevenção com antecedência, você consegue aí minimizar o risco de uma doença crônica. E a observação especial, que mesmo que um paciente desenvolva câncer, um paciente saudável, praticante de atividade física, desenvolva algum tipo de câncer, o corpo dele cria uma resistência, então ele consegue combater melhor aquele vírus, né? Ele tem mais resistência para o tratamento quimioterápico. Então é muito importante, sim, que vocês se priorizem em primeiro lugar. Quem mora em casa e tem um pedacinho de terra, é sempre interessante cultivar uma horta no fundo do quintal. Se possível, sim. Faz um pouco de exercício físico e produz alguma coisa sem agrotóxico. Você colhe, né, a sua produção. Muito interessante. Se a pessoa tem esse acesso, isso é ótimo. É legal, né? É uma estratégia muito boa. Essa foi a doutora Amanda Nunes Cavalcante, nutricionista, pós-graduada em vários aspectos relativos a atender as pessoas com alguma patologia, alguma doença crônica e que possa ser revertida com a ajuda muito da alimentação, do estilo de vida, da movimentação, do sono legal e que, por contingências da vida, acabou se instalando aqui em Indaiatuba e atende aqui na Rua Candelária, como nós já citamos, e que pode orientar a senhora, a senhorita, a mocinha, que de repente ficou interessada nesse assunto e fazer desde do começo da vida uma prevenção de uma coisa que pode aparecer, de uma coisa maligna que pode surgir no seu corpo e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a própria Anvisa, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, diz, muitas senhoras vão ser atingidas, e fala-se até em 25 milhões até o ano de 2030. Então, não é pouca coisa, não é pouca gente. Então, parece que é um negócio que só acontece com os outros, não, mas acontece dentro da nossa casa, com as nossas filhas, com as nossas mulheres, enfim, é um assunto que precisa ser tratado com a maior seriedade possível. Doutora Amanda, muito bacana as suas explicações, eu agradeço muito em nome da TV Sol a sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Eu que agradeço. Obrigada. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin.